O governo do presidente Donald Trump inicia uma campanha agressiva para desnaturalizar indivíduos que conseguiram sim a cidadania americana nos últimos tempos. Essa é uma campanha nunca vista antes e que pode sim atingir muitos imigrantes que hoje já são cidadãos americanos. Quem de fato está em risco com a política de Donald Trump? Vamos entender isso um pouco melhor hoje. Para isso, seja muito bem-vindo ao Hub TNT, seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos. Sempre traz informações de forma transparente e objetiva sobre tudo o que está acontecendo aqui na América. Tomou conta de todos os noticiários americanos um memorando emitido pelo Departamento de Justiça em 11 de junho desse ano, orientando o escritório civil a intensificar os processos de desnaturalização daqueles indivíduos que cometeram algum crime aqui nos Estados Unidos. Isso significa que qualquer imigrante que já tenha se naturalizado e se tornado cidadão americano, caso tenha cometido algum crime do rol listado pelo Departamento de Justiça, pode perder a sua cidadania, ou seja, passar pelo processo de desnaturalização. E o receio é que esse rol hoje está muito mais amplo do que se esperava. Vamos ver quais são os crimes que possibilitariam essa desnaturalização. A lista é bem ampla e envolve terrorismo, tráfico humano, tráfico de drogas, corrupção, violência grave, fraudes financeiras ou judiciais, além da inclusão de pessoas que mentiram ou omitiram alguma informação importante durante o processo de obtenção da cidadania, durante o processo de naturalização, inclusive em relação aos formulários para obtenção da cidadania. Ou seja, com a inclusão de tantas possibilidades, hoje o processo de desnaturalização pode ser feito pelo Departamento de Justiça de forma muito mais maximalista, ou seja, abrangendo um número muito maior de indivíduos do que a gente já viu até hoje na história americana. Agora, há muito tempo que a desnaturalização de indivíduos não é algo comum aqui nos Estados Unidos. De fato, na primeira metade do século passado, até a década de 60 aproximadamente, esse processo foi muito utilizado principalmente após a Segunda Guerra Mundial, onde muitos indivíduos que eram identificados como espiões ou então dissidentes do nazismo acabavam perdendo a sua cidadania depois de terem se naturalizados americanos. Então, até aquele período, houve muita utilização dessa ferramenta. Mas desde os anos 90 até meados de 2017, 2018, eram muito raros os processos de desnaturalização, não passavam de 10 por ano. Até que no primeiro governo de Donald Trump, isso teve um aumento significativo, passando ali para aproximadamente 25 casos por ano do mandato dele, o que seguiu mais ou menos a mesma proporção no governo anterior de Joe Biden. Agora, com essa nova normativa do Departamento de Justiça, a expectativa é que esses processos aumentem muito, ou seja, muito mais indivíduos serão processados pelo Departamento de Justiça com a finalidade de perda da sua cidadania. Agora, como que funciona esse processo? O próprio Departamento de Justiça abre um processo civil, não é um processo criminal, contra aquele indivíduo que já foi condenado por crime ou então que tem evidências suficientes para comprovar que ele cometeu um dos crimes que a gente falou agora há pouco. Nesse caso, o indivíduo processado não tem direito a júri e nem advogado público. Ele vai ter que pagar o próprio advogado para se defender nesse processo. E é um processo relativamente muito mais ágil, chamado de Clear and Convincing Evidence, ou seja, basta ter uma evidência clara e convincente para que o juiz possa sim tomar a decisão da perda da cidadania americana. Um processo muito mais ágil e rápido do que costumeiramente se vê dentro da justiça americana. E o resultado direto da condenação, além da perda da nacionalidade, obviamente, é a deportação. É isso mesmo. O indivíduo, além de perder a nacionalidade, vai ser deportado para o seu país de origem. Inclusive, isso aconteceu recentemente com um cidadão chamado Elian Duke. Era um britânico que havia se alistado no exército americano em 2011, justamente para acelerar o processo de obtenção da naturalização. Lembrando que quem serve ao exército pode se naturalizar de uma forma muito mais rápida. Em 2012, ele serviu os Estados Unidos numa base na Alemanha e em 2013 ele jurou lealdade à bandeira e se tornou cidadão americano. Porém, no mesmo ano que ele se naturalizou, em 2013, ele foi condenado por posse e distribuição de pornografia infantil, indo para a prisão no estado da Louisiana. E justamente esse ano, depois de uma operação conjunta entre o Departamento de Justiça e o ICE, conhecida como Operation Prison Lookout, que visava principalmente coibir criminosos sexuais que haviam obtido a sua cidadania de forma fraudulenta, ou seja, mentindo em formulários de naturalização. E foi justamente assim que ele perdeu a sua naturalização, porque quando ele preencheu o formulário, ele informou que não havia cometido nenhum crime daquela natureza. E logo depois, ele foi condenado por um crime como esse, cometido inclusive antes da sua naturalização. Justamente mentir no formulário, além
além, obviamente, do crime cometido, é que fez com que ele perdesse a cidadania americana. É óbvio que há diversas narrativas diferentes a respeito dessa iniciativa. Alguns grupos e ONGs acreditam que isso pode ser utilizado para perseguição política, inclusive para poder tirar a cidadania de alguns grupos minoritários e perseguidos pelo governo. Já grupos mais conservadores dizem que essa sim é uma forma de conseguir retirar do país, através do processo de desnaturalização, criminosos que já não deveriam estar aqui nos Estados Unidos. Essa intensificação feita pelo Departamento de Justiça de fato deve atingir diversos cidadãos americanos já naturalizados, mas que têm no seu histórico algum tipo de crime. E quem de fato está exposto e hoje corre o risco de perder a cidadania, principalmente quem cometeu crimes graves, como o que eu citei agora. Qualquer tipo de terrorismo, incitação a terrorismo, participação direta ou apoio a atos terroristas, cometer crime violento dentro dos Estados Unidos, tráfico humano e até mesmo tráfico de drogas, abuso sexual e principalmente abuso infantil. Todas as pessoas condenadas por esse tipo de crime podem sim perder a cidadania americana. Além deles, pessoas que mentiram ou omitiram informações importantes nos formulários de naturalização durante o processo de obtenção da cidadania também podem perder a cidadania americana, uma vez que isso é considerado fraude ao processo de naturalização. Isso pode fazer com que todo o processo seja anulado. A desnaturalização agora é de fato uma ferramenta institucional com poder real de revogar cidadanias por falta de boa conduta moral. Se você já é naturalizado ou está em processo de naturalização, fique muito atento às informações que você vai colocar no seu formulário. Seja o mais honesto e transparente possível. Não omita nada do seu formulário e, principalmente, não minta nas respostas que você precisa dar. Quanto mais transparente e honesto, menor o risco de ter um processo considerado fraudulento. E, principalmente, um cidadão naturalizado deve se preocupar mais do que nunca em manter uma boa conduta nos Estados Unidos, sabendo que qualquer desvio de conduta e de padrão cometendo um desses crimes pode não só levar a uma condenação criminal à cadeia, como também a perda da cidadania e a deportação para o seu país de origem. E você, o que acha de toda essa política de repressão também à imigração de certa forma, uma vez que a desnaturalização está destinada a indivíduos imigrantes que se tornaram cidadãos americanos? Você concorda com a política de Donald Trump? Você também acha que indivíduos que cometeram crime nos Estados Unidos devem perder a sua cidadania? Ou aqueles que mentiram ou omitiram, seja de forma proposital ou até mesmo por engano, nos formulários de naturalização, devem também perder a sua cidadania e serem deportados para o seu país de origem? Quero muito ouvir o seu comentário. Deixa aqui embaixo o que você pensa, o que você acha a respeito desse assunto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode interessar. E se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal. Todos os dias a gente traz notícias novas para que você fique inteirado de tudo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.